Olá, povo abençoado, boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Parei aqui nessa tarde, nessa linda tarde, para refletir na palavra de Deus um pouquinho com vocês. E a reflexão está em Malaquias, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Deus está aqui nos dizendo que nós seremos chamados de felizes, porque somos uma terra deleitosa, abençoada, fartada. Né? Aqui está, essa passagem bíblica está demonstrando, né? Fala da alegria e da fidelidade, né? Do povo de Deus. O povo que devolve dízimos e ofertas de acordo com a palavra de Deus, né? Reconhecendo em gratidão tudo que Ele provê em nossas vidas, tudo que Ele toma providência, tudo que Ele nos dá, porque tudo que temos, a gente não tem uma agulha que não seja pela providência de Deus. Então, em reconhecimento e gratidão a tudo que temos, dado pelo Senhor, providenciado pelo Senhor, nós devolvemos dízimos, né? E também devolvemos ofertas, devolvemos dízimo e ofertamos, né? Tudo em forma de gratidão, né? E adoração ao nosso Deus por todas as providências, né? Que Ele toma em nossa vida. E por ser dono de todas as coisas, porque tudo é dele, tudo Ele criou e todas as coisas são dele, né? Então, em forma de gratidão, reconhecimento, né? Que ofertamos e que assim devolvemos o dízimo à casa do tesouro, né? Que é no altar do Senhor. E aqui a reflexão tem como uma terra de delícias. Enquanto nos deleitamos com as atraentes belezas da terra, pensemos no mundo por vir, no qual jamais entrarão o pecado e a morte, onde a natureza nunca mais exibirá uma sombra de maldição. Imagine-se no lar dos que foram salvos, e lembre-se de que ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação possa retratar. Nos variados dons de Deus, percebidos na natureza, vemos apenas um tênue fulgor de sua glória. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois reconhecem a obra do Pai e percebem seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina e do vale, do rio e do mar, senão os contemplar como uma expressão do amor de Deus pelo ser humano. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 9, 10 e 12, você pode abrir a sua Bíblia e conferir a palavra. Está escrito: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, como eu falei aqui agora, né? Nós devolvemos o dízimo, nós ofertamos ao Senhor em forma de gratidão e reconhecimento por todas as coisas, não é? Então, muitas das vezes as pessoas dizem, eu não vou dar, vou falar o popular, né? Eu não vou para a igreja dar dízimo para pastor, vou dar dízimo para padre. Gente, não existe isso em nome de Jesus. Se alguém aqui que tem um mau pensamento desse ou já ouviu, repreende em nome de Jesus. Porque os dízimos, as ofertas, a gente não dá para pastor, a gente não dá para padre, a gente não dá para irmãos de igreja. Como disse aqui, é para suster, para manutenção da casa do Senhor. Nós moramos na casa, eu ainda pago aluguel, né? A gente paga aluguel ainda, né? E usamos água, usamos luz, né? Temos
que nos alimentar. E para isso meu esposo tem que trabalhar, né? Para suster, para manter, né, a casa, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, paga os alimentos, tudo, fora outras coisas que tem. Assim mesmo é a igreja, né? E a igreja, ela também usa água, ela também usa luz, ela também usa internet, ela também tem produtos de limpeza e outros mantimentos que precisam ser comprados, tem conceitos que precisam ser consertados. E se isso não houvesse, se não houvesse o dízimo, se não houvesse a oferta, né? Então, queridos, como Deus disse na sua palavra, é para manter a minha casa, para servir de mantimento, né, para a casa dele. Sim, a gente sabe, de acordo com a palavra de Deus, que os pastores são pagos através, né, disso também, dos dízimos. Por quê? Um pastor, ele não pode, eu já vou explicar aqui, temos estudos bíblicos sobre isso, né? Um pastor, ele não pode trabalhar em outro serviço, ele só pode trabalhar na missão. Ele é ordenado a fazer somente a missão que Deus o confiou, de levar o evangelho, de cuidar de igrejas, de cuidar de pessoas, de pastorear. Então, por isso também é tirado, né, dessa uma parte para os pastores, pagando porque ele precisa viver, ele precisa cuidar dos filhos, ele precisa cuidar da esposa, ele precisa cuidar da casa que ele mora, pagar o aluguel dele. Sim, também cuidar, ter seus mantimentos, é claro. Mas não é com maldade dizer assim, eu vou enriquecer padre, eu vou enriquecer pastor, não existe isso, está repreendido em nome de Jesus. A gente mantém porque o pastor é só para essa serventia. Ele não faz um outro tipo de trabalho nenhum. O único trabalho dele é pastorear, é cuidar de igrejas, cuidar de pessoas, né? Então, para isso, a igreja ajuda, né, ao pastor também, porque ele precisa se manter e manter a família. E temos estudos bíblicos, não é nosso, é estudos bíblicos todos certinhos, né? Nos ensinando sobre dízimos e ofertas. Ainda digo para você, se você tiver alguma dúvida sobre dízimo e oferta, se você ainda não tem compreensão sobre esse assunto, você pode estar colocando aqui que a gente pode até marcar um estudo bíblico sobre, né? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida, outras têm dúvida e não têm, mas às vezes, né, faz algum comentário que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, amados, para concluir aqui com vocês, dízimos e oferta, uma forma de reconhecimento, gratidão e adoração ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Amém? Deus seja louvado pela sua vida e que venhamos buscar mais e mais a sabedoria do Senhor, para assim sabermos qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Uma ótima tarde para você, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.